Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor para sempre. Paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir a palavra no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 7. Dos versículos 36 a 50. Vamos nos pôr de pé. E eu convido os irmãos para fazermos a leitura da seguinte forma. As vozes masculinas comigo estarão lendo os versículos pares e as femininas os ímpares. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Lendo. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E, não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E, voltando-se para a mulher, disse a Simão: Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e mos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem necessidade de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: Os teus pecados te são perdoados. Todos. E disse à mulher: A tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor Deus, nós estamos com a tua palavra, agora, Senhor Deus, aberta aos nossos olhos. E nós declaramos a ti, ó Pai, a nossa dependência do Senhor, a nossa necessidade de sermos abençoados pela palavra. Senhor amado, que o Senhor mesmo esteja a tirar de nós toda a incredulidade, toda dúvida, toda incerteza, que agora, Pai, toda tristeza desapareça e reina em nós, Senhor Deus, alegria vindas do Senhor. Toma o vaso que tens as mãos agora para a ministração, unge-o com poder e graça, e a nós, Senhor Deus, dá que aprendamos de Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Este texto que nós acabamos de ler permite que nós façamos alguma indagação e algum estudo, contemplando aqui pelo menos 3 personagens que o texto destaca. A mulher, que aqui é chamada de pecadora. O fariseu, que aqui tem o seu nome descrito como sendo de Simão. E, por último, a pessoa bendita,
do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, aqui o texto diz assim que um dos fariseus, convidou a Jesus para uma refeição na sua casa. Nós estamos lendo os comentários, dizendo assim que a refeição não era necessariamente restrita aos da casa, mas era também permitido que o povo também participasse. Daí porque a explicação que na casa do fariseu estava esta mulher. Mas nós vemos assim que, analisando depois pormenorizadamente, que aquele fariseu, ele não tinha a intenção de aprender de Jesus. Não era este o seu propósito. Quem sabe teria sido alguma curiosidade, porquanto se falava muito a respeito de Jesus, a respeito dos seus milagres, da sua obra, e naturalmente aquilo despertou-lhe a atenção para que o convidasse para ir à sua casa. E o costume ali oriental era que as pessoas, ao se chegarem para a mesa, ficavam assim com os pés de fora, como que debruçados. E por isso então que permitia que esta mulher chorasse aos pés de Jesus, ungisse os pés de Jesus, dada a posição que ele estava à mesa. E aqui diz assim: eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Nós permitimos, irmãos, indagar de nós mesmos assim, que ela não era convidada daquele jantar. Ela estava ali como que sendo uma intrusa. Mas este fato não impediu que ela tomasse aquela decisão de chorar aos pés de Jesus, de ungir os pés de Jesus. E ela também não estava preocupada se ela seria aceita ou não pelo Senhor Jesus. Tamanha era a sua dedicação e a sua vontade de estar com o Senhor Jesus. E aqui o texto diz assim, que esta mulher, veio por detrás e chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. É impressionante, meus irmãos, esta cena. Não era usual que se acontecesse desta forma, mas assim, ela estava ali chorando. E nós paramos um pouco para meditar neste verbo chorar, porque veja assim, o choro pode acontecer por motivo de tristeza, mas o choro também pode ser como uma forma de um amor retributivo. Tristeza e amor retributivo. Nós encontramos aqui que não estava triste. Ela não estava triste, mas ela estava com um profundo amor ao Senhor Jesus Cristo. Por certo, nós vemos depois ali, no descrever e nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, ele não teve boa acolhida na casa do fariseu, porque também era costume ali dos povos orientais que se lavasse os pés do viajante, porque ali era muita poeira, então chegava, era uma forma de hospitalidade que se lavasse os pés. Era também costume de ungir as cabeças com óleo, como forma de uma hospitalidade. Aquele homem que convidou Jesus não praticou nada disto. E isso então agora passou a ser feito por aquela mulher. Então veja assim, irmãos, ela não tinha condição, vamos dizer assim, moral, de poder se equiparar ao fariseu. O fariseu era um homem letrado, era um homem do templo, um homem do ensino,
e ela era uma pecadora. Aliás, os irmãos observem que nem mesmo Lucas declina o seu nome. Então há alguma indagação se tratasse de Maria Madalena, ideia esposada por uns, depois abandonada. Se tratava de Maria, irmã de Lázaro, mas também não, porque esta tinha outra ocasião oportuna. Mas o Lucas não mencionou a sua mulher, o seu nome, dizendo apenas que era uma mulher pecadora. E esta expressão mulher pecadora nos textos servia para designar uma prostituta, uma mulher de moral baixa. Mas veja assim, ela não se preocupou de que fosse rejeitada por Jesus. E ela chegando ali onde estava Jesus, o tempo todo, o versículo 38 diz assim, que por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés. Os irmãos observem que era uma contrição muito grande, a ponto de lágrimas servir como água, né? Era um choro mesmo, né? Porque ela estava contrita, e ela estava alegre, e ela estava com amor, e fazia isso para o Senhor Jesus Cristo. E o fato também de enxugar os pés com os cabelos, também leva-nos a concluir que ela tinha cabelos compridos, e ela então tinha desatado os seus cabelos para que eles ficassem soltos, e que ela pudesse então fazer dos seus cabelos uma toalha para os pés do Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, nós vemos assim que esta confiança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, dela demonstrava também uma fé. Ela podia crer que o Senhor Jesus Cristo a poderia receber. Ela tinha fé no seu coração. Vamos falar comigo, irmão? Ela tinha fé no seu coração. Muito bem. Agora, irmãos, nós vamos ver o segundo personagem desta história, que aqui ele é descrito no 38 como fariseu. Depois, nas palavras do Senhor Jesus, versículo 40, que ele se chamava Simão. O propósito de Simão ao convidar o Senhor Jesus Cristo, como já disse, não era de aprender dele, não era de conhecer a sua doutrina, os seus ensinamentos, mas era apenas de uma curiosidade, dada a sua fama, dado o seu renome, e ele então queria conhecer ao Senhor Jesus Cristo. Mas não possuía ele os mesmos sentimentos que tinha a mulher pecadora. Nós vemos aqui no versículo 38, dizendo assim: quando viu isto, o fariseu que eu tinha convidado falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Então, irmãos, ele fez um juízo, ele julgou sobre a personalidade da mulher. Fariseu julga. Vamos falar juntos? Fariseu julga. A mulher pecadora, contrita, ela não julgou nada. Ela veio com fé. Agora o fariseu não. O fariseu julgava. E esse julgamento, ele o fez primeiro em relação à própria mulher. Ele diz assim, que era uma pecadora. Ele não podia ver nela uma mulher de fé que estava agora com amor retribuindo a Jesus tudo aquilo que ele já tinha feito e que ele iria fazer por ela. O fariseu não viu a fé no coração da pecadora. Fariseu não vê fé. Vamos falar comigo? Fariseu não vê fé. Você é fariseu? Tomara que não, né? Irmãos, veja assim,
nós às vezes nos postamos numa posição cômoda para criticar os demais, né? Criticamos o fariseu, muito crítico, né, da mulher pecadora. Mas quantas e quantas vezes nós também fazemos juízo? Quantas vezes nós criticamos, olha, o irmãozinho parece que tem tanto defeito, mas já tem dons, já tem isso, né? Criticamos, parece que nós atrai os defeitos, né? Quando nós olhamos para uma pessoa, nós temos que olhar as virtudes. Jesus não olhava para ela como uma pecadora, mas Jesus olhava para ela como uma pecadora arrependida, que necessitava de ter paz, de ter alegria, de ter a certeza de ter os seus pecados perdoados. O fariseu julgou a mulher, mas não só a mulher, ele agora julgava a Jesus. Diz assim, se este fora profeta, naturalmente tinha sido proclamado e chegado aos seus ouvidos que Jesus era profeta, que Jesus fazia a obra de Deus, que Jesus pregava a palavra de Deus, que ele realizava os milagres em nome de Deus, e ele era tido como um profeta, aliás, o maior dos profetas, porque mesmo já lá com Moisés, o Senhor tinha dado uma promessa de que um grande profeta se levantaria, e o profeta é Jesus. Mas ele dizia assim, se este fora profeta, ele bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Irmãos, o fariseu julga a Deus. Vamos falar comigo? O fariseu julga a Deus. Quem somos nós para estarmos avaliando as atitudes do nosso Deus? Quem é a criatura que pode querer perquirir sobre o seu Criador, o que vai na mente do seu Criador? O profeta Isaías diz assim que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os caminhos de Deus também não são os nossos caminhos. Porque Deus é muito alto, muito sublime, Ele olha acima de todas as coisas e Ele vê bem além daquilo que nós podemos ver. Logo, nós não temos condição alguma de julgar a Deus. Tantas e quantas vezes nós fazemos juízo, irmãos. Olha, você passa por uma tribulação e você indaga assim, por que que Deus permitiu isto na minha vida? Por que que isto foi acontecer na minha vida? Já ouvi alguém dizer assim, que a pergunta não é bem por quê, mas a pergunta correta deveria assim, para que Deus fez isto na minha vida? Porque todas as coisas que Deus faz têm um propósito, e o propósito é para o bem. Deus quer o nosso bem. Vamos falar comigo? Deus quer o nosso bem. Muito bem. E a mulher que estava ali, ela queria prestar um culto ao Senhor Jesus Cristo. Vamos agora meditar um pouco sobre a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Versículo 40. Respondendo, Jesus disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse, dize-a, mestre. O Senhor Jesus Cristo queria transmitir ensinamento para aquele fariseu, mas ele foi amorável, não foi grosso, não foi imperativo, né? Mas ele disse assim, ô Simão, tenho uma coisa para dizer. Aí o Simão disse, Jesus não impôs também a sua opinião, mas ele esperou manifestação do fariseu e ele disse, dize-a, mestre. Aí o Senhor Jesus Cristo contou uma parábola para dar uma aplicação logo em seguinte. E a parábola que ele contou é do versículo 41, 42, né? Quando o Senhor, ele diz assim que um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? O denário era a moeda romana,
aqui fala dinheiros, mas em outra tradução fala denário. Era a moeda romana de circulação e era correspondente ao trabalho de um dia, uma diária, vamos dizer assim. E um devedor devia-lhe 500 denários. Então, os irmãos fazem um cálculo, quase 2 anos, né? 300 e mais, quase 2 anos. Se o devedor trabalhasse, ganhasse e guardasse para pagar a dívida, não envolvesse com mais nada, ele teria que trabalhar quase 2 anos para pagar a dívida. Então, ele era um insolvente. Insolvente é aquele que não pode pagar as suas dívidas. Mas aquele outro que devia 50 também estava na mesma condição, não podia pagar a dívida. Pouco importa se era 50 ou 500, era uma dívida impagável. Era uma dívida insuportável para qualquer um dos 2 devedores. E esta situação moveu o credor de misericórdia. E o que ele fez? Perdoou a dívida. Daquele que devia 50, perdoou 50. Dos que devia 500, perdoou 500. E aí então ele perguntou para o Simão, dize, pois, qual deles o amará mais? A essa altura, talvez o próprio Simão já tivesse esperando que vinha ali então agora a sua vez, né? E ele diz assim, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse Jesus, julgaste bem. Irmãos, isto nos leva a refletir que diante de Deus, tanto faz ser um pecador de poucos pecados, como um pecador de muitos pecados. Para Deus pouco faz se a pessoa tem uma meia vida com Ele e meia vida no mundo, ou se está totalmente no mundo, é pecador do mesmo jeito. E para Ele então a dívida é impagável. E nós dizemos assim, que a misericórdia de Deus consiste exatamente nesta, que é a graça, significando um favor não merecido. Deus mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, quando nós éramos ainda pecadores. Quando nós estávamos diante de Deus, caminhando por os nossos próprios pensamentos, trilhando os nossos descaminhos, distantes de Deus, afastados de Deus, a misericórdia nos alcançou. Mas da mesma forma, aqueles outros que também tinham muitos pecados, e nós nos lembramos agora aqui do ladrão da cruz, crucificado ali ao lado de Jesus. Enquanto um se maldizia também, praguejando ali da sua situação, outro dizia para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus disse, em verdade eu te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Não foi levado em conta pelo Senhor Jesus Cristo naquele momento os crimes praticados pelo ladrão. Naturalmente deveriam ser muitos, porque a sua condenação à morte teria que ter decorrido de um julgamento de crimes, e ele estava ali porque merecia. E ele mesmo dizia a outro ladrão, olha, nós estamos aqui porque merecemos. Ele sabia do seu estado de pecado, de crimes, passível de punição. Mas também ele tinha a fé no coração para dizer ao Senhor Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E o Senhor Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, para que haja o perdão da dívida, é necessário que haja consciência de que nós somos insolventes. Vamos falar comigo? Nós somos insolventes. O que quer dizer? Nós não podemos pagar a nossa culpa. Nós não podemos pagar o nosso pecado.
Nós não podemos pagar o nosso ingresso no reino de Deus. Nós não podemos pagar a nossa salvação. Nós não podemos. Então é nesta hora que nos assiste a graça e a misericórdia do Senhor em nos perdoar os pecados. Irmãos, mas esse texto ainda permite que nós analisemos o seguinte. Quando o Senhor Jesus Cristo disse para ele assim, não me deste o ósculo, mas esta desde que entrou não tem cessado de me beijar os pés. O ósculo era a forma pela qual se saudava o visitante. Era o beijo na face. Os orientais ainda até hoje costumam saudar assim desta forma. Como eu disse assim, o costume também era de se lavar os pés, como uma forma de que o anfitrião estaria a receber o seu hóspede de boa vontade. Estava ali acolhendo de boa vontade, com gozo, com alegria da visita. E esta mulher fez tudo isto, quando deveria ser feito pelo fariseu. O fariseu poderia ter ungido os olhos do Senhor Jesus Cristo, ungido a cabeça com óleo, cabeça do Senhor Jesus Cristo. E nós nos permitimos também a pensar que o óleo ou o azeite, que era comum ali, conhecido de todos, seria o azeite da oliveira. Então também dá para fazer agora um confronto. Se o Simão fosse ungir a Jesus Cristo, ele ungiria com azeite de oliva. Até para nós ainda a oliva tem algum valor, né? Mas lá é corriqueiro. Mas aquela mulher não, ela ungiu com unguento. E unguento era perfume, e perfume caro, que só as pessoas abastadas poderiam adquirir. Vinham nos frascos com pescoço alongado, e então se tirava daquele frasco aquele perfume. Dá-nos também condição de indagar e perquirir que esta mulher gastara também com a compra do unguento, do perfume, para ungir o Senhor Jesus Cristo. Mas ela não levou em conta os gastos, ela levou em conta a sua dedicação. Vamos falar comigo? Não levou em conta os gastos, levou em conta a sua dedicação. Meus irmãos, aí também nós podemos indagar assim: o que é que nós temos feito como dedicação para oferecer ao Senhor Jesus Cristo? Nós temos que nos apresentar diante dele com cânticos, com alegrias, com ações de graças. Mas tantas e quantas vezes nós nos comparecemos diante dele com lamúrias, com petições apenas, e nos esquecemos de tributar a ele a honra e a glória que é devida a ele. Aquela mulher ungiu os pés do Senhor Jesus Cristo com unguento. O fariseu negou-lhe o azeite de oliva, e ela dedicou a Jesus a preciosidade de unguento. Então agora o Senhor Jesus Cristo diz assim para Simão: dize-me, pois, Simão, a quem, qual deles o amará mais? E ele diz: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele disse, Jesus: julgaste bem. Irmãos, o que se destaca aqui é o verbo amar. Aquela mulher fez por amor. Vamos falar comigo? Aquela mulher fez por amor. Pouco importava a sua condição social, pouco importava se ela seria bem vista ou não seria bem vista pelo dono da casa, pouco importava o que dissessem os circunstantes, ela estava apenas com o desejo de demonstrar amor ao Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, para nós também é uma lição disso, dizendo assim, que muitas e muitas vezes nós temos deixado de demonstrar amor ao Senhor Jesus Cristo por receio humano, por medo, por vergonha de alguma coisa. Aquela mulher não teve a vergonha de se expor, mas ela queria dedicar e mostrar o seu amor para com o Senhor Jesus Cristo.
E agora nós podemos até dizer assim: Jesus perdoou porque ela amou, ou ela amou porque Jesus perdoou? Tanto faz um como o outro. Um é decorrência do outro. Houve da parte dela o amor, mas houve também da parte de Deus o amor. João 3,16 tem um versículo que nós falamos juntos. Vamos falar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o amor foi do credor, o amor foi de Deus. E este amor de Deus também foi assim, sem esperar contraprestação. Porque o apóstolo diz assim, que quando Deus nos amou, quando nós ainda éramos pecadores, não tínhamos condição alguma de esperar favor de Deus, não tínhamos condição alguma de esperar graça de Deus, neste momento foi que Deus nos amou. Mas agora, quando nós estamos com o coração contrito e arrependido, nós também demonstramos amor. Aquela mulher deu demonstração de um amor puro, de uma alma compungida, de uma alma que estava necessitada aos pés do Senhor Jesus Cristo para dedicar a Ele o seu culto, a sua adoração. Então é o amor, é o amor. Por isso nós dizemos assim, irmãos, Deus nos amou a cada um de nós. E nós observamos que o nosso adversário, ele tem usado de estratagemas seguintes, dizendo assim: Deus amou, morreu por você, mas agora você não tem mais condição. Já te deu uma chance, deu duas, você não tem mais esperança. Para você resta então agora o caminho do suicídio, lançar-se embaixo de um trem, lançar-se de um alto prédio, dar um tiro. Mas, meus irmãos, a palavra nos diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E esta doação de Deus foi o bem maior que nós poderíamos esperar, que é através dele, Jesus Cristo, que nós alcançamos a salvação. É através dele, Jesus Cristo, que nós alcançamos a remissão dos nossos pecados. Quer ver um exemplo? E ele disse assim: por isso digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. Irmãos, não fazia diferença agora para o Senhor Jesus Cristo se os pecados dela eram muitos ou eram poucos. Eles sabiam que eram muitos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo diz: os seus muitos pecados te são perdoados. O mesmo poderia esperar o Simão, o fariseu, que talvez não tivesse tantos pecados quanto tinha a pecadora, mas também tinha os seus. E um deles era exatamente esse, de ser presunçoso, de julgar-se melhor do que ela. Porque quando ele dizia ela pecadora, lá no seu íntimo ele estava se vangloriando, dizer: eu não sou igual a ela, eu não sou pecador. Mas a este então que teria esse pouco perdoado, mas também nem esse pouco foi. Porque aqui o texto não diz que o Simão foi alcançado pelo perdão de Deus. E a mulher disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A fé nos leva a aproximarmos de Deus. Sem fé, como escreveu o escritor de Hebreus, é impossível agradar a Deus. Nós precisamos ter fé. Ainda ontem, conversava com uma pessoa que estava contando a sua situação, mas ainda não pertence ao Senhor Jesus Cristo. E nós perguntávamos, por que a irmã ainda não batizou? Era uma mulher. E ela falou: não, eu estou me preparando primeiro para batizar. Tem que fazer um preparo. Minha vida está muito desajeitada, né? Muito ruim. Eu preciso me preparar primeiro. Aí eu falei para ela: ó, irmã, o único preparo é fé no Senhor Jesus Cristo. A irmã tem fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A irmã tem fé que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. A irmã tem fé que Ele é o único Salvador da sua vida. Tenho. Então, batiza.
E como é que eu faço? O resto Deus faz. Aí até diz assim, quem é de nós que por mais capacidade que tenha, que possa organizar a sua vida para preparar? Nós podemos fazer muitas coisas, mas preparar é o interno, é o coração. Quem faz isto é Deus. Mas uma coisa é certa, quando nos aproximamos dele com fé, não voltamos de mãos vazias. Amém? Vamos falar junto? Quando nos aproximamos dele com fé, não voltamos de mãos vazias. Glória a Deus. Por certo, meus irmãos, nesta noite, muitos de nós têm uma fé no coração, através da sua campanha de semanas, através dos seus pedidos, e a pessoa diz assim, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Há pouco nós vimos aqui o relato da irmã, contando da mãe, né? Tanto e tanto tempo com insanidade, mas antes de vir a morte, o Senhor a socorreu, libertando-a e levando-a com Ele. Meus irmãos, esta é a fé que salva. E nós dizemos assim, se ainda no nosso auditório tiver alguém que ainda não passou por esta experiência de entrega ao Senhor Jesus Cristo. E eu falo aqui entrega no sentido de passar pelo batismo. Porque o Senhor Jesus Cristo diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Se você crê, se você está convicto de que este é o caminho, que esta palavra é verdade, que tudo que se ensina aqui é verdade, mas ainda não deu este passo de fé, eu digo a você, não demore, venha rapidamente, porque nós não sabemos quando é que nós vamos ter o nosso encontro com Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Deus eterno, que a Tua palavra nesta noite, ó Pai, possa penetrar profundo no nosso coração. Que venhamos, Senhor Deus, a ter um coração contrito, cheio de amor, como teve aquela mulher. Que nos dediquemos a prestar culto ao Senhor Jesus Cristo, a adorá-lo, a prestar ao Senhor Jesus Cristo o melhor de nós, os nossos ungüentos, os nossos aromas, Senhor Deus, as nossas preciosidades. Que nós tenhamos, Senhor Deus, condição de oferecer tudo para o Senhor Jesus Cristo. Faz esta obra no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos.